O que é que mudou nestas guidelines das doenças da aorta? Estas guidelines de 2014 vêm substituir as guidelines de 2001, que focavam sobretudo sobre a disseção da aorta. Embora estivessem também incluídas as formas crónicas de aneurisma e outras doenças da aorta nessas guidelines, elas estavam sempre relacionadas com ou sem haver disseção. E, portanto, estas guidelines vieram pôr um ponto final em termos só de disseção da aorta nas guidelines e passarmos a ter a aorta como um todo, todos os seus segmentos, a aorta ascendente do arco, a aorta descendente torácica e abdominal, e ver também todo o espectro de doenças que a pode afetar. Portanto, não incide somente sobre a aorta, mas também sobre todas as doenças e todas as idades, todas as que podem afetar a aorta. Estas guidelines vieram ainda estabelecer novas regras diagnósticas, introduzir novos parâmetros, por exemplo, um novo score de risco para diagnóstico da disseção da aorta de alta probabilidade e de baixa probabilidade, consoante as características clínicas do doente à entrada no hospital ou na consulta. E esse score, quando é 0 ou 1 é baixo, se é mais de 1 ou de 2, se apresentam uma ou duas ou três características presentes no score, nas características clínicas, são dados como doentes de alto risco para provável síndrome aórtico agudo. Logo, aí a distinção é muito importante porque encaminha os doentes para um método diagnóstico ou outro. Assim, doentes de alta probabilidade devem ir rapidamente fazer um método de imagem. Doentes de baixa probabilidade podem ter um pequeno delay. Também os síndromes aórticos agudos, sobre o ponto de vista de imagem, são classificados como a disseção tipo A e tipo B, tendo a disseção tipo A tratamento cirúrgico e a disseção tipo B essencialmente tratamento médico, sendo o tratamento cirúrgico essencialmente reservado para doentes que têm complicações, disseções tipo B complicadas, e inclui nas disseções os sub-5 tipos de disseção, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o tipo 1 é a disseção clássica, o tipo 2 é a disseção subtil ou localizada apenas à aorta ascendente com bulging da aorta, o tipo 3, o hematoma intramural, o tipo 4, a úlcera penetrante, e o tipo 5, as disseções ou rupturas traumáticas ou iatrogénicas da aorta. Todas elas são tratadas da mesma maneira e, portanto, é muito bom que estejam juntas aqui e que pela primeira vez isto se tenha feito. Depois, a introdução de biomarcadores no diagnóstico. Neste momento, uma das principais features das guidelines são a introdução dos D-dímeros como um fator importante de diagnóstico. Quando os D-dímeros estão altos, indicam fortemente um síndrome aórtico agudo, uma disseção clássica, não estão elevados no hematoma intramural nem nas outras formas de disseção e, portanto, doentes que têm D-dímeros altos têm alta probabilidade de terem um síndrome aórtico agudo e ser uma disseção clássica. Esta é outra novidade no diagnóstico. Sob o ponto de vista de tratamento médico, de realçar que se continua a manter o uso dos beta-bloqueantes e dos ACE inhibitors na tentativa de diminuir a progressão da disseção e na tentativa também nos aneurismas crónicos de diminuir o ritmo de progressão de dimensões da aorta e, portanto, tudo isto foi sistematizado. Também o tratamento cirúrgico da disseção tipo A é sistematizada e adaptada à realidade de hoje em dia. Aparecem as novas tecnologias, as terapêuticas endovasculares, tratamento endovascular dos aneurismas da aorta torácica e da aorta abdominal e são dadas regras para a sua aplicação.
Aparece pela primeira vez como uma proposta também o tratamento mais radical da disseção tipo A, que envolve a aorta ascendente, tentando ressecar o mais possível da aorta e entrar no arco sempre que possível, tratar todas as portas de entrada, usar a tromba de elefante na aorta descendente, na tentativa de ser mais fácil uma reoperação se houver dilatação da aorta torácica descendente posteriormente. Portanto, tudo isto é contemplado nestas novas guidelines. De não esquecer também que o aparecimento destas novas tecnologias leva talvez a uma das conclusões ou propostas mais importantes destas guidelines, que é o aparecimento de uma coisa que eu venho defendendo há muitos anos, que é a constituição não de Heart Teams, mas de Heart and Vessels Teams. Realmente, para tratar a aorta é preciso uma conjugação de fatores, uma conjugação de conhecimento que só é possível juntando cardiologistas, imagiologistas, cirurgiões cardíacos e cirurgiões vasculares. E este é o verdadeiro Heart and Vessels Team ou Aorta Team. E este conhecimento junto deve ser transformado naquilo que também que nós estamos a tentar implementar, que são os centros da aorta. E estes centros da aorta devem estar ligados em network pela Europa, dado que a casuística em formas muito complexas de aneurismas tóraco-abdominais, por exemplo, leva a que seja necessário a concentração do conhecimento e a concentração das pessoas para haver números e haver bons resultados no tratamento destes doentes. Também a constituição destes Aorta and Vessels Teams leva a que seja tomada a melhor decisão para cada doente. O doente deve ser visto como um todo e deve ser visto que segmento da aorta a tratar, qual é a doença que está por trás, a idade do doente, as comorbilidades, as possibilidades técnicas de um tratamento endovascular ou a possibilidade de uma cirurgia clássica. Também as guidelines vêm estabelecer mais regras sobre as doenças concomitantes que podem levar aos síndromes aórticos agudos e aos aneurismas da aorta, como as conectivopatias e outras. Nos aneurismas da aorta, que como sabemos, a maior parte são degenerativos, mas muitos estão relacionados com a bicuspidia aórtica ou com conectivopatias. Também se estabeleceram novas dimensões para operar estes aneurismas. Assim, na bicuspidia aórtica e no síndrome de Marfan, as dimensões desceram estão agora nos 50 mm, nos aneurismas degenerativos nos 55 mm e, quando é necessário intervir sob a válvula aórtica, todos estes diâmetros baixam para 45 mm. Portanto, agora as coisas estão mais bem estabelecidas. Também, na bicuspidia aórtica, se há fatores de risco de ruptura, como hipertensão, coartação da aorta, história familiar de ruptura, as dimensões baixam também em 5 mm, como baixam no Marfan e nas outras conectivopatias, como o Ehlers-Danlos, o Loeys-Dietz e outras. Também o seguimento destes doentes foi regulamentado, por assim dizer, pela primeira vez. Pela primeira vez se diz que estes doentes têm que ter, depois de operados, um seguimento precoce, têm que ter um método de imagem precoce a 1 mês, a 6 meses e a 1 ano, e depois pelo menos anualmente. E também este seguimento é diferente para os doentes que foram operados de uma maneira clássica ou que foram operados por uma terapêutica endovascular. A terapêutica endovascular deve ter um seguimento anual,
se não há a presença de endolix ou de complicações, mas se houver endolix ou outras complicações, esse seguimento deve ser de 6 em 6 meses. Para minimizar o risco de radiação, o seguimento poderá ser feito por eco. Também aqui, nestes meios de diagnóstico, outra coisa que veio ser regulamentada, por assim dizer, pelas guidelines, foi que o meio de diagnóstico de seguimento deve ser sempre o mesmo. As medidas devem ser tomadas sempre numa forma perpendicular, para evitar enviesamentos do tamanho e crescimentos demasiadamente rápidos que são por o erro de medição, se possível pelo mesmo operador, pela mesma técnica de imagem. Tentar, na mesma, reduzir sempre a radiação e assim em indivíduos mais jovens, provavelmente a técnica que melhor se adapta é a ressonância magnética. Algumas coisas ficam por resolver nestas guidelines. Estas guidelines são, na sua maior parte, por classes de evidência C, portanto expert opinions, porque não há estudos randomizados, nem grande evidência. Há muito pouca evidência, apenas 4% de evidência há nestas guidelines e, portanto, nós precisamos de nos juntarmos todos, de fazer mais estudos randomizados, criar mais evidência nesta área do conhecimento da cardiologia, da cirurgia cardíaca e da cirurgia vascular para conseguirmos tratar melhor os nossos doentes.